Saudações a todos. O tema dessa apresentação de hoje é exercícios com oclusão vascular parcial. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Guilherme Branco, eu sou fisioterapeuta clínico, especialista em fisioterapia esportiva, sócio da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, e atuo como fisioterapeuta, clinicamente, e também como professor de graduação e de pós-graduação de fisioterapia. Bem, o que vem a ser essa oclusão vascular parcial? Também conhecida como Kaatsu Training, a oclusão vascular parcial, ela vem dessa denominação de Kaatsu Training, onde Ka significa adicional e Atsu pressão. Ou seja, é a utilização de um treinamento específico com a redução do fluxo sanguíneo, que foi proposta inicialmente pelo fisiculturista, médico e cientista japonês Yoshiaki Sato. E esse treinamento ele partiu de uma percepção do Yoshiaki, que havia notado que a sensação produzida pela redução do fluxo sanguíneo por uso de um garrote ou qualquer outro dispositivo que promovesse essa pressão adicional externa era bem parecida com a sensação provocada pela realização de exercícios de alta intensidade. E ele foi, então, adotando, sistematizando esse treinamento, e hoje esse treinamento é largamente disponível aí. De uma maneira, então, bem direta, a oclusão vascular parcial se trata de uma aplicação de pressão externa nas regiões proximais tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, com basicamente dois grandes objetivos em termos de desfecho clínico: aumento de força e do trofismo musculares e melhora da circulação sanguínea periférica. São os dois grandes grupos de resultados que esse tipo de exercício com a oclusão vascular parcial pode proporcionar. Os exercícios, então, com oclusão vascular parcial, eles são exercícios resistidos, ou seja, eles têm, a gente deve utilizar de resistência externa, porém são exercícios resistidos de baixa intensidade, uma vez que trabalham entre 20% a 30% de uma repetição máxima, cuja maneira de ou obter, de quantificar a repetição máxima pode ser de maneira direta ou de maneira estimada com os procedimentos amplamente descritos aí na literatura. Esses exercícios com oclusão vascular parcial, eles são realizados com a restrição do fluxo sanguíneo local, mediante aí, o uso de alguns dispositivos, dentre eles manguitos, garrotes, torniquetes ou bolsas pneumáticas. A compressão média para a realização dos exercícios com oclusão vascular parcial está entre 100 e 250 milímetros de mercúrio. A frequência para a realização desses exercícios semanalmente é de 2 a 3 vezes e são realizados de 1 a 3 exercícios por sessão de treinamento, com uma duração máxima de 5 minutos por exercício. Para cada exercício, sugere-se a realização de 2 a 4 séries de 20 a 30 repetições, com um intervalo entre as séries de 30 a 60 segundos. Após cada exercício, a oclusão é liberada por 5 minutos para reperfusão. Então, imaginemos que numa sessão de treinamento, o indivíduo ele vai realizar 3 exercícios, e cada exercício, então, será realizado de 2 a 4 séries de 30 repetições,
com um intervalo aí de 60 segundos entre cada uma deles, cada uma delas, né? Cada uma das séries. No primeiro bloco de exercício, ou seja, na primeira conjunto ali de séries, o indivíduo vai executá-las com a oclusão parcial durante todo o desenrolar das séries, ok? Só depois de finalizadas as séries, as duas séries, por exemplo, de 30 repetições, é que a oclusão vai ser liberada por 5 minutos para reperfusão, para depois ser iniciado um novo exercício também com oclusão, ok? Do ponto de vista de mecanismos fisiológicos, a gente tem como principal função a oclusão vascular parcial a diminuição no aporte de oxigênio para os músculos, o que vai induzir a uma hipóxia tecidual. Percebam que não se trata de uma isquemia, uma vez que os exercícios são realizados com oclusão vascular parcial e não total. Além da diminuição do aporte de O2, há também um aumento do volume sanguíneo dentro dos capilares musculares e também o aumento da concentração de óxido nítrico produzido pelas células do epitélio intravascular. Há também o aumento da concentração de lactato sanguíneo e de íons hidrogênio, resultando numa acidose metabólica, o que vai gerar então um estresse metabólico e um acúmulo de compostos que vão aumentar a secreção do hormônio de crescimento. Um outro efeito interessante da oclusão vascular parcial é o aumento do recrutamento de fibras musculares rápidas com a sua implementação. Muito bem, mas qual que é a aplicabilidade então desses exercícios de oclusão com oclusão vascular parcial dentro da fisioterapia? Bem, existem já alguns estudos que foram realizados com grupos específicos de pacientes que se beneficiaram com a oclusão vascular parcial. Dentre eles, nós temos os pacientes com osteoartrite de joelho, nós temos pacientes com artrite reumatoide, nós temos pacientes que se submeteram à reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e temos pacientes com síndrome dolorosa patelo-femoral, dor anterior no joelho. Para os pacientes com osteoartrose de joelho, os exercícios de oclusão vascular parcial eles foram mais eficientes que os exercícios de alta intensidade no que diz respeito a ganho de força muscular e também melhores do que exercícios de menor intensidade durante a realização dos exercícios. Então, eu vou refazer a frase para ficar mais claro. Para os pacientes com osteoartrose de joelho, os exercícios com oclusão vascular parcial foram mais eficientes no ganho de força muscular do que os exercícios de alta intensidade e eles promoveram menor intensidade de dor durante a realização dos exercícios comparativamente a exercícios de alta intensidade. Além do mais, o ganho de força e área de secção transversa musculares obtidos aí com os exercícios com oclusão vascular parcial foram similares aos exercícios de alta intensidade. Para os pacientes com artrite reumatoide, houve uma melhora da intensidade de dor, da qualidade de vida e da capacidade funcional de maneira mais importante do que aquela obtida com os exercícios de alta intensidade. O ganho de força muscular com os exercícios de oclusão vascular parcial foi similar aos exercícios de alta intensidade e o ganho na área de secção transversa da musculatura foi equivalente aos exercícios de alta intensidade para este grupo de pacientes com artrite reumatoide. No que diz respeito à reconstrução de ligamento cruzado anterior, imaginemos que, porventura, o paciente que foi submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele não possa executar movimento de maneira precoce, que é o que se preconiza na atualidade para tratamento dessa condição. E ele precisa, então, permanecer imobilizado, por exemplo, com uma tala. Ou seja, o joelho não pode executar movimentos de flexo-extensão. Para esses pacientes, a oclusão vascular parcial
sem a realização do movimento, simplesmente a aplicação da oclusão vascular parcial 2 vezes ao dia para esses indivíduos que foram imobilizados, ela foi melhor do que simplesmente o repouso na redução da área de secção transversa muscular. Ou seja, todos nós sabemos que um paciente que passa por um procedimento de reconstrução de ligamento cruzado anterior, ele vai perder força muscular, ele vai perder trofismo muscular, no quadríceps em especial. E para esses pacientes, o simples fato de promover, de aplicar a redução do fluxo sanguíneo, né, então a oclusão vascular parcial, a gente tem uma perda menor na área de secção transversa do que aqueles indivíduos que estão totalmente imobilizados. No entanto, se a gente acrescenta exercícios isométricos, que pode ser uma opção no pós-operatório imediato, né, para essa condição, o acréscimo da oclusão vascular parcial aos exercícios de isometria não se mostrou diferente da isometria isoladamente. Então parece que esses exercícios eles não são capazes, quando realizados com oclusão vascular parcial, eles não são capazes de promover alterações diferentes da isometria isolada. A utilização também da oclusão vascular parcial, ela provocou uma redução menor do pico de torque, tanto do quadríceps quanto dos isquiosurais, o que nos faz imaginar que características de resistência à fadiga e de potência musculares são perdidas em menor intensidade, tanto para quadríceps quanto para isquiosurais, nesses pacientes que se submeteram à reconstrução do ligamento cruzado anterior, quando utilizados exercícios com oclusão vascular parcial. A utilização também de exercícios com oclusão vascular parcial promoveu uma hipertrofia muscular similar aos exercícios àquela promovida pelos exercícios de alta intensidade, no que diz respeito à função do joelho, à capacidade funcional, à dor, a sintomas de instabilidade e a estabilidade postural dinâmica, medida aí pelo Star Excursion Balance Test modificado, vão apresentar melhores resultados após as primeiras 8 semanas de treino do que aquela obtida com exercícios de alta intensidade. E por fim, para esse grupo de pacientes, o ganho de ADM de flexão e a redução do edema, que são duas características cruciais para a progressão do tratamento no pós-operatório imediato, foi melhor do que a obtida com os exercícios de alta intensidade. Por fim, para o grupo de síndrome dolorosa patelofemoral, a utilização dos exercícios com oclusão vascular parcial promoveu uma redução de intensidade de dor mais expressivo do que simplesmente aquela obtida com os exercícios de alta intensidade. Um ponto importantíssimo é que a dor durante a execução da extensão do joelho foi menor, o que nos faz imaginar que talvez iniciar os exercícios resistidos com a utilização de exercícios de baixa intensidade com oclusão vascular parcial pode ser uma estratégia para a redução da dor e assim nós conseguirmos evoluir para alta carga ou alta intensidade. E houve uma redução de dor anterior no joelho imediatamente após a aplicação da oclusão vascular parcial, que se manteve após 45 minutos da finalização do exercício. Um ponto interessante é que ainda não existem estudos que tenham sido realizados dentro do grupo aí de pacientes, né, com evidências disponíveis aí na literatura para membros superiores. Muito bem. Então, como a gente procede para aplicar esses exercícios de oclusão vascular parcial? Para membros inferiores, a gente deve posicionar o manguito bem proximal na coxa, logo abaixo da prega glútea posteriormente e logo abaixo do ligamento inguinal anteriormente. Então,
o manguito ele vai ser colocado de maneira oblíqua, né? De modo que anteriormente ele está mais superior e posteriormente ele está mais inferior, pegando exatamente a raiz da coxa. Sugere-se a utilização de um Doppler vascular, ou então a palpação do pulso mesmo, né, lá da artéria tibial, com esse monitoramento a gente vai inflar o manguito, que está posicionado lá na região proximal da coxa, até que esse pulso na artéria tibial seja interrompido. Nesse momento, o valor da pressão que está sendo exibido lá no manômetro do manguito, ele vai representar a pressão de oclusão total. De posse dessa oclusão vascular, a pressão de oclusão vascular total, é que a gente vai quantificar a utilização da pressão vascular parcial. Para alguns colegas que não tenham a possibilidade de utilizar o Doppler vascular, pode-se utilizar algumas fórmulas para obtenção de valores estimados da pressão total de oclusão, que vai ter diferença dependendo do posicionamento durante o qual o paciente vai executar os exercícios. Então, se o paciente for executar os exercícios em ortostatismo, a gente tem uma fórmula. Se o paciente for executar os exercícios assentado, temos outra. E se o paciente for executar em decúbito, a gente tem outra. Então, para encontrar a estimativa da pressão total de oclusão, em ortostatismo, nós temos essa fórmula, que é 5,893 multiplicado pela perimetria da coxa, somado a 0,734 multiplicado pela pressão arterial diastólica, somado a 0,912 multiplicado pela pressão arterial sistólica, menos 220,046. Aí a gente encontra, então, a pressão total de oclusão para ortostatismo. Já para decúbito dorsal, a fórmula é um pouco mais simples, é 3,105 vezes a perimetria da coxa, somado a 1,221 multiplicado pela pressão arterial diastólica, menos 114,015. E por fim, para assentado, a gente tem 3,925 multiplicado pela perimetria da coxa, somado a 1,386 multiplicado pela pressão arterial diastólica, menos 142,166. Então, de posse dessa pressão total de oclusão, a gente vai utilizar entre 50% a 80% dessa pressão para encontrar a pressão de oclusão vascular parcial, para que a gente possa implementá-la durante a realização do exercício. É importante que, como a gente já mencionou anteriormente, o exercício ele vai ter uma carga externa mobilizada entre 20% e 50% de uma RM. Então, são exercícios de baixa intensidade. A gente tem na literatura a sugestão da realização de uma série de 30 repetições inicial, seguida por 3 séries de 15 repetições, cada uma delas, com intervalos de 30 a 60 segundos, de modo então que todo o bloco de exercício ele não tenha duração superior a 5 minutos. A pressão realizada, impressa, né, durante a realização do exercício, ela deve ser mantida. E caso haja necessidade, no repouso entre uma série e outra, a pressão pode ser reajustada. E após o término do exercício, um intervalo de 5 minutos é sugerido para reperfusão vascular. Se a gente for realizar um outro exercício com oclusão, é importante que tenha esse intervalo de 5 minutos para reperfusão. No que diz respeito aos membros superiores, o posicionamento do manguito ele é bem proximal também no braço, bem o mais próximo possível às axilas, da mesma maneira como a gente executou para os membros inferiores. O Doppler vascular ele deve estar posicionado na artéria braquial, ou então a realização da palpação do pulso da artéria radial deve ser realizada. O manguito vai ser inflado então até que esse pulso, né, seja interrompido, e nesse momento a gente vai ter a pressão lá exibida no manômetro sendo identificada como uma pressão de oclusão total. É importante aqui, gente, uma dica prática é que a gente vá aumentando bem progressivamente a insuflação, né, e aumentando então a pressão no manguito para que a gente possa ter um valor mais preciso da oclusão total.
Na impossibilidade aí também da utilização do Doppler vascular, nós podemos estimar a pressão, assim como foi feita com os membros inferiores. No entanto, a fórmula ela não tem diferença, ou melhor, essa fórmula ela é um pouco mais simples e é utilizada apenas para ortostatismo, tendo em vista que a grande maioria dos exercícios resistidos de membros superiores é realizado com o paciente em ortostatismo. Então, nós temos aí 0,514 multiplicado pela pressão arterial sistólica, somado a 0,339 multiplicado pela pressão arterial diastólica, somado a 1,461 multiplicado pela perimetria do braço, somado a 17,236. A gente encontra, então, a estimação da pressão total de oclusão vascular. E assim como foi realizado para a realização dos exercícios com oclusão vascular parcial para membros inferiores, nós também utilizamos um percentual entre 50 a 80 dessa pressão arterial, essa pressão de oclusão total, para a realização dos exercícios, e a carga externa mobilizada também vai estar entre 20 e 50% de uma RM. Aqui nós temos as imagens dos manguitos. Esse é um manguito disponível comercialmente aqui no Brasil. Na imagem aqui à nossa esquerda, nós temos um manguito um pouco mais largo, que é esse que está superiormente à imagem, que é um manguito indicado para a realização de exercícios de oclusão para membros inferiores. E mais inferiormente na imagem nós temos um manguito um pouquinho mais fino, né? Ele é menos largo aí, para a realização de exercícios de oclusão vascular parcial para membros superiores. Na outra imagem, aqui à direita, mais inferiormente aqui no slide, nós temos um manguito de membro inferior com o Doppler vascular, que nada mais é do que, na verdade, é um ultrassom, né? Com a ponteira ali, com o transdutor, na qual a gente aplica o gel e posiciona sobre o vaso que a gente está querendo monitorar a pulsação. Então, vocês vão conseguir visualizar aqui a realização, então, de a identificação ali da oclusão vascular parcial, aliás, total, né, para o membro inferior. Então, nós temos ali o transdutor identificando o Doppler lá, identificando a pulsação, 84, e à medida em que vai aumentando, a gente vai tendo a redução, 80, 79, então a gente vai bem precisamente até a gente identificar lá a supressão do pulso, como está identificado. E aí, então, o paciente ele vai proceder para a realização do exercício com a oclusão. Então, lá proximamente na coxa, a gente tem ali a realização então de um agachamento unipodal e com a utilização da pressão vascular, a oclusão vascular parcial, que é então um percentual da oclusão vascular total que foi encontrada naquele teste anteriormente demonstrado. As considerações finais, então, a respeito dessa modalidade é que trofismo, força muscular, área de secção transversa, intensidade da dor e capacidade funcional apresentam respostas positivas à utilização da oclusão vascular parcial em algumas condições musculoesqueléticas, como aquelas que a gente discutiu, para grupos de pacientes com osteoartrose de joelho, para grupos de pacientes com artrite reumatoide, grupos de pacientes submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior e grupos de pacientes com síndrome dolorosa patelo-femoral. Esses exercícios eles se mostraram melhores do que exercícios de baixa intensidade sem a oclusão e se mostraram equivalentes ou até mesmo melhores em algumas características do que exercícios de média e de alta intensidade. E esses exercícios eles podem ser utilizados, então, como uma abordagem preparatória, prévia ao exercício. Eu peço desculpas aqui pela grafia, houve supressão do acento agudo ali no prévia. Então, pode ser utilizado como uma abordagem preparatória, prévia ao exercício resistido de alta intensidade,
principalmente quando esse indivíduo apresenta dor para a execução do exercício, ou então quando os exercícios de alta intensidade ou de altas cargas, eles ou não são tolerados pelo paciente ou não são permitidos. É isso então, eu deixo aqui os meus contatos, agradecendo aí a atenção de todos e estou à disposição para maiores esclarecimentos.